Sim, ó, o assunto que eu quero trazer para vocês é a privatização. Mas antes disso, é uma questão gaúcha que a gente tem que conversar. E a gente, como é de costume de Chimangos e Maragatos, Inter e Grêmio, a gente está sempre polarizado. E hoje em dia é os petistas e os que não são petistas. Só que a gente tem que ver que nós somos conterrâneos. A gente tem muita coisa em comum. Eu que não sou petista, tenho muita coisa em comum com petistas. Até para dar um exemplo, minha mãe, há 30 anos ela teve câncer. E naquela época era quase uma sentença de morte. E uma das amigas que mais esteve do lado dela, em todo momento que ela precisou, era uma petista ferrenha. A minha mãe, vamos dizer assim, de direita. Mas elas sempre conseguiram ver coisas uma na outra que atraíam e ajudavam essa amizade. E não foi só nesse momento, teve momentos do meu nascimento da minha irmã, em milhões de nascimentos importantes, estava ela lá do lado. Então, assim, ó, antes de tudo, vamos se colocar do lado partidos e vamos começar a pensar em ideias, tá? Eu trouxe o texto porque eu não quero perder a minha linha de raciocínio, é mais fácil eu sendo guiado pelo texto, tá bom? Vamos lá então. Querem mexer nas suas estatais, certo? Então tá. Antes de falar sobre qualquer venda de empresa estatal, temos que falar sobre os diferentes sentimentos que a palavra privatização tem para muitas pessoas no Rio Grande do Sul. E é muito possível que uma das razões disso ocorra devido às propagandas de rádio e TV, que são realizadas por estatais afirmando que essas são do povo. Dizer que estatais são nossas é como dizer que cada empresa privada também é. Explico por quê. Toda empresa paga impostos, certo? Dependendo da área, esses impostos giram em torno de 35% a exorbitantes 50% de tudo que ela vende. A gente está vendo agora, no momento atual, esse vídeo não é para estar num momento. Esse vídeo é para falar sobre privatização. Mas no momento que a gente está vivendo, a gente está vendo o peso, a gente está em maio de 2018, e está vendo o peso que é os impostos na gasolina. E aqui até um adendo. Quando as pessoas falam assim, vamos aumentar os impostos para os empresários, que eles ganham muito. Gente, a gente está aumentando o valor do teu produto. Quando falar, vamos aumentar os impostos para carro, tu está pagando um carro mais caro. O valor do empresário, ele tem o custo dele, e se tu aumentar 5% o imposto, um produto que era 100 vai se tornar 105. Tu está pagando mais para eles fecharem rombos de Estado. Eles colocam o povo contra o empresário, só que na verdade quem paga é o povo. Porque o empresário só vai colocar aquela margem maior, não tem o que fazer, não tem mágica. Ele também trabalha com margem pequena. Mas vamos lá. E é isso mesmo, são de 35% a 50%, na maioria dos produtos. Se ele vende então a R$100, 35 a R$50 vão para o governo. Para lhe passar uma noção, empresas como a Magazine Luiza têm de lucro de 2 a 4% sobre o que vendem. Quando pesquisei também me espantei. Que é uma empresa aberta, que mostra todo o seu balanço, o Pão de Açúcar também gira em torno de 2%. Vai ter uma variação no ano que está muito melhor, como a Magazine Luiza está muito bem agora, mas a média é essa. Até a gente pode pensar, se for muito mais do que 2%, em um ano dá 24%. Em 4 ou 5 anos ela teria o dobro do capital. Ela estaria dobrando. Tem empresas que conseguem ficar dobrando. Eram 2, se tornaram 4, se tornaram 8. Mas é uma raridade. Isso já com 2% você consegue fazer. Mas a maioria das empresas não consegue fazer isso. Do que ela investe. Tá? Isso é o que eu investi. Investi 100 mil, estou ganhando 2%. Estou ganhando com uma margem de 2%. Tá? Mas vamos lá. Se ela vende R$100, 35 a 50 vão para o governo. Então, para lhe passar uma ideia, a Magazine Luiza tem de 2 a 4% sobre o que vendem. Quando pesquisei também, então de R$100 que vendem, quando tudo vai muito bem na Magazine Luiza, e tem lugares que são menos, R$4 ficam com os donos. O governo, por sua vez, fica, por intermédio de impostos, com mais ou ou menos de 30, 35, vai depender do produto, mas é muito, tem muitos produtos que vão a 40, 50%. Então é o que se fala, o empresário continua pagando. A gente fala que uma empresa é nossa, mas uma empresa do empresário também vai para o mesmo lugar. Então, uma das maiores razões de ser tão caro comprar no Brasil, esses impostos. O restante são gastos com os aluguéis, marketing, o próprio produto, os funcionários e várias outras despesas. É muito importante que você entenda isso, pois quem diz que uma estatal é nossa não compreende que, se ela fosse privada, continuaria a nos dar muito dinheiro através de altos impostos
e que esses recursos chegariam no mesmo lugar, no governo. Ainda, se uma empresa privada quebrar ou falir, devido ao povo não ser dono dela, esse mesmo povo não pagaria o prejuízo para mantê-la viva, como em tantos casos ocorre. Para se ter uma ideia, de acordo com a divulgação da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do governo, as estatais de 2013 a 2017 custaram ao governo 122 bilhões de reais e geraram um retorno de 89 bilhões. O governo, assim, cobrindo um prejuízo de 32 bilhões de reais nesse período. Não é difícil entender isso. Se você paga impostos de renda, sabe que o Estado, quer você queira ou não, é seu maior sócio. Como é sócio de todas as empresas do Brasil. Ele ganha mais do que você no seu próprio negócio. Veja-se quanto lhe sobra do mês após pagar gastos gerais de moradia, alimentação, transporte e outros, é maior do que pagou de imposto de renda e nos impostos embutidos nos produtos e serviços que compra, da gasolina e da luz, que são próximos a 50%, a eletrodomésticos, roupas e alimentação, sendo mais de 90 tributos existentes em diferentes produtos no Brasil. Quando sobra, se é que sobra, é o equivalente a que uma empresa chama de lucro. E como pessoas, muitas empresas apenas sobrevivem ou prosperam muito lentamente. Quem lucra mais sobre o seu trabalho e sobre o trabalho de empresas, na absoluta maioria é o Estado. E não você ou o empresário, que também tem que lucrar, tem que ganhar, que trabalhou, mas quem ganha mais é o Estado. E a proporção dada é ainda maior para grandes empresas, que pagam não zero, porque quem ganha até quase 2 mil não paga imposto de renda, 7, 15, 22 ou 27% como pessoas físicas pagam. Mas dependendo do setor, a grande maioria das vezes vai de 30% a 50%. E você acha que vai perder dinheiro nas privatizações? Mas eu entendo a desconfiança, pois, se o que estou falando é verdade, por que isso não é claro para todo mundo? Empresas privadas sustentam o governo, e os países que mais as têm são os países mais ricos do mundo. Por que isso também não está claro? Talvez porque preferimos criticar os países ricos ao invés de copiá-los. Porque desconfiamos de grandes empresários, porque há tantas propagandas a favor de estatais e algumas contra. Agora que está vindo as possibilidades de um plebiscito, de a gente privatizar algumas das estatais, vai se falado mais. Vai ter algumas propagandas de privatização. E eu não quero que tu veja ela demonizando essa empresa. Eu estou, por exemplo, aqui, eu não estou ligado a nada, eu não tenho nenhum objetivo a não ser um empresário. E um co-cidadão teu que prefere e que acha que vai ganhar dinheiro mais se uma empresa for privada e que prefere o serviço de empresas privadas. Então por que isso não está claro? Porque talvez porque preferimos criticar os países ricos ao invés de copiá-los e porque dessas propagandas, tá? Existem muitos porquês, mas infelizmente esses nos fogem aos olhos. Empresas como Correios, Caixa Econômica Federal, Banrisul, CE, Petrobras e muitas outras têm um orçamento gigantesco em propaganda. E apesar de muitos serem extremamente ineficientes em comparação às privadas, quando você as vê na TV tudo é maravilhoso. E elas sabiamente finalizam as mensagens o incluindo e dizendo que você é um dos seus donos. Assim, na cara dura mesmo. E pior que muitos de nós acreditam. Fazer um parentezinho assim. Empresas que não têm concorrente como a Petrobras, por que elas gastam tanto em propaganda? Se não fosse para te convencer. Não tem outra razão. Esse gasto em propaganda, que já é imenso, aumenta quando elas são atacadas. E é um dos poucos momentos em que os diretores dessas estatais e os seus sindicatos se juntam com o mesmo objetivo. E adivinhem para quê? Para produzir mais? Não mesmo. Mas para se salvar. E fazem isso contando com o nosso preconceito e demonizando com espantosa facilidade a palavra privatização. Protegem o conceito de estatais porque são eles que de fato ganham dinheiro com elas. São funcionários com estabilidade e dirigentes com salários desproporcionais, por vezes, ao conhecimento e bagagem que têm. E que não raramente trabalham menos e ganham mais comparados aos seus pares do setor privado. Isso quando se permite concorrência, como acontece no setor bancário, já que em muitos outros não se resta outra opção que não seja a de ser cliente de uma estatal. Mas precisamos entender esses grupos para desvendar as suas intenções. Você também não iria demonizar a palavra privatização se não fosse a sua vaca leiteira que estivesse em jogo? Vamos ser honestos. Os funcionários, diferentes de muitos dirigentes, se esforçam consideravelmente para entrar ali.
Alguns estudam anos e foram os melhores entre seus pares. São pessoas que, quando jovens, na maioria, olharam em volta e disseram para si mesmas: vou competir e vou ganhar. Pena perdermos essas mentes para o setor público, pois é comum absorvermos, um dia ou outro, a cultura de onde estamos. E na maioria das vezes, a centelha que existia de arriscar e se empenhar em um projeto dá ajuda ao conforto da estabilidade e a achar justa a diferenciação por cargo de entrada e antiguidade, em vez do mérito ao percorrer o caminho. Assim, há poucas pessoas com muito interesse para que essa tal não acabe, seus funcionários e dirigentes. E muitas pessoas, o povo, com algum interesse, mas com muitas vezes não o suficiente para se informarem além do que passa na TV. E para piorar a desinformação, muitos repórteres, isso não estou generalizando, mas muitos repórteres até são impedidos, e veículos de comunicação não se posicionam, pois têm as estatais como grandes patrocinadores. Desculpem-me, mas se você agora também duvida, quero acreditar que seja porque não assiste mais televisão. Mas o preconceito com privatizações não seria tão assimilado se não encontrasse em muitos de nós uma predisposição em aceitá-lo. Quando vamos a favor da privatização, entende-se acertadamente que agora empresários serão donos dessas empresas. E para muita gente que tem desconfiança e uma amargura generalizada em relação a grandes empresários, isso dói no coração. E quem pode julgá-los? Na ficção são eles os vilões de tantas novelas das nove. E na realidade aparecem continuamente em esquemas de corrupção nos telejornais. Contudo, o cidadão comum infelizmente não liga os pontos e deixa de perceber, ironicamente, que na realidade o grupo de empresário nos noticiários é justamente o grupo daqueles que prestam serviço para quem? Para 1, 2 ou 10 estatais. Muitas vezes em escândalos bilionários de desvio de dinheiro. Se fosse dono negociando com dono, por que um dos dois aceitaria um orçamento superfaturado? Não deixe que outros explorem, se for o teu caso, algum rancor que tenha de grandes empresários, que de 10 vezes, 9 seriam resumidos de maneira justa como trabalhadores de grande sucesso. Gente, tudo que a gente olha aqui é feito por um empresário, é feito por empresas, do relógio, da camiseta, da Bic. Então, assim, tem milhões de pessoas que não têm nem possibilidade de roubar. Não tem vínculo com o estatal, ele está aqui competindo com outra empresa e vendo que é o melhor. E aí que se fala, que é uma coisa muito bonita de democracia, essa palavra é muito usada, né, por todos os partidos. Democracia. E quando a gente tem empresas, não tem ato maior de democracia. Quando tem empresas competindo. Porque quando tu compra e quando tu recompra de uma empresa, tu está dando aquele voto para aquela empresa prosperar e continuar. E o contrário para uma empresa que diminui suas vendas. Então, uma das palavras, democracia, é muito bem utilizada durante a competição entre as empresas. E a gente tem que entender isso. E algumas estatais impedem isso. Então, no entanto, no Brasil, não são poucos os que têm, por que não dizer, antipatia dessa classe de trabalhadores, os empresários. Já que é algo que está plantado na raiz do nosso pensamento. Faça a experiência de trocar a palavra empresários por empreendedores e verá que grande parte do preconceito sumirá. Esta é uma boa oportunidade para ver o que a palavra preconceito significa e o quão malévola ela pode ser. O país enfrenta dificuldades não por causa dos empresários, não por causa dos Estados Unidos, não devido a privatizações, mas devido à ineficiência do Estado e à corrupção gigantesca que aqui existe. E adivinhe, boa parte dela está acontecendo em desvio de dinheiro em estatais que você julga ser proprietário. O país está... Façamos o contrário que a Venezuela fez. Lá o governo tomou conta das empresas privadas e, em vez de enriquecer o povo, perdeu em serviços e em impostos e empobreceu o Estado. Sem empobrecer em nada, é claro, os seus governantes e militares. Esses continuam bem e defendendo, com todo o amor que têm ao povo, as suas vastas estatais. E de onde tiraram que energia, transporte de mercadorias, portos, aeroportos, bancos devem ser administrados pelo Estado? Na verdade, sabemos. Ao final do regime militar brasileiro, tão criticado pelo controle excessivo do Estado, chegou-se a se ter 382 estatais,
comandados pelos chamados generais presidentes. E isso nossos políticos rapidamente, ou prodicamente, aprenderam. Hoje a gente tem ainda 150, gente. Então a gente está no caminho, mas se a gente não se juntar, por quantos anos, só para você ter uma ideia, se tiver um plebiscito a gente perder e não tiver privatização, por lei só daqui 5 anos pode se fazer outro. Isso se a gente fizer num menor curto período. Ou se pode passar, quando desde que acabou os militares, décadas com mais e mais estatais. Mas se as vendermos, alguém vai ganhar com a compra das estatais, certo? E aqui está outro entrave às privatizações. Sim, vão ganhar. Você acha que alguém pagaria bilhões para o Estado gaúcho ou para outro estado no Brasil para perder dinheiro? Eles vão ganhar e tomara que ganhem. Pois para ganhar, terão que prestar um serviço melhor ou os concorrentes os absorverão. Tais empresários e investidores ou empreendedores terão que demitir e tomara que demitam. Tomara que fiquem os melhores para nos atender e que estes saibam que, para se manterem lá, como ocorre na maioria das empresas privadas, terão que usar os seus potenciais e lembrar que estes são grandes, suar a camisa e mostrar resultados, pois a mamata da estabilidade acabaria. E quer saber, todos nós clientes ganharemos com isso. Teremos um serviço melhor e pela eficiência que o setor privado tem, ainda pagaremos menos pelo serviço. Podemos voltar anos atrás, e agora será uma pena se você tiver menos de 25, mas não deixe de perguntar, para quem tem mais, ir para as privatizações da antiga CRT, a telefonia. Pois acreditem, uma estatal de telefonia. Já passamos pelas discussões de privatização antes. Alguns de nós já sabiam dos benefícios das privatizações, outros aprenderam, e o restante, que não é pouco, mantém contra qualquer argumento a cristalização das suas convicções e influências. O que me faz lembrar da seguinte frase, que é verdadeira para tantos, já que para mudar, não por nada é considerado um ato tanto de humildade quanto de coragem. Não é fácil mesmo mudar. Tu ter uma opinião, já ter defendido ela, e tu reavaliar, é difícil, mesmo não só para os outros, como para ti mesmo. Somos negligentes para formar as nossas opiniões, mas depois disso feito, para não nos contradizermos ou pormos em dúvida o nosso julgamento, as defendemos até a morte. Gente, se a gente defender até a morte uma ideia errada, quem perde é tu. E nesse caso, se for certas privatizações, por N razões, todos nós gaúchos perderemos. Então eu peço um ato de coragem, mas de pelo menos reavaliar. Quando vê uma propaganda que daqui a um pouco eu espero que venha, porque agora tem que fechar o orçamento e essas estatais dão prejuízo, que pelo menos tu não demonize essas propagandas, que elas não acontecem, só vão acontecer num breve período, e que tu se permita, pelo menos, entender alguns argumentos. Isso se as propagandas forem bem feitas. Porque muitas vezes tem muito menor orçamento do que essas estatais já têm. A CRT era uma estatal que era responsável pelo serviço de telefonia. Era tão ineficiente e tão inchada em quantidade de funcionários que não apenas era consideravelmente mais caro fazer ligações, mas para se ter um telefone em casa era necessário entrar em uma fila e muitas vezes esperar por anos, além de ter que desembolsar uma enorme quantia de dinheiro para se ter uma linha fixa em casa. Era tão raro, tão caro, que pessoas com menor poder aquisitivo não conseguiam comprar uma linha telefônica e alugavam de pequenos investidores que as adquiriam. Novamente, dá para acreditar nisso? A CRT não entendia ou não tinha interesse em entender, pois demandaria mais trabalho, que quanto mais pessoas comprassem telefone fixo, mais elas ganhariam com mensalidades, e com mais mensalidades o valor de cada ligação diminuiria. Não é só o bem-estar da população. Quantas empresas que têm que se comunicar entre empresas, entre fornecedores, com clientes, pagava caro. Boa parte das suas despesas estavam para ligações, com medo de ligar. Não só um pouquinho, vai acabar logo, que essa ligação vai ser cara. Os prejuízos não são só na conta de telefone. Os prejuízos repercutem numa escala variada de empresas. E o mesmo na nossa eletricidade. A CRT foi vendida, apesar de receber as mesmas críticas inflamadas que as privatizações de hoje recebem. E em menos de um ano começaram a ver as modificações. E praticamente qualquer um de classe baixa e média pôde passar e ter um telefone fixo em casa. O luxo foi democratizado pela competição entre empresas privadas. De que outra forma podemos saber se estamos pagando caro ou barato, por exemplo, pela nossa luz, gasolina ou envio de produtos pelo nosso Correios. Se você é um daqueles que não gosta de quem tem muito dinheiro, ok.
use esse sentimento e os processe quando errarem com você. Mas isso ajuda a todos. Isso nos ajuda também como clientes. Procon aí para isso. Mas de resto, aproveite, pois na maior parte do tempo estará recebendo um bom serviço. Temos muitos problemas com as telefonias de hoje, mas não são nada em comparação aos valores cobrados e o péssimo serviço que uma estatal oferecia antes dela. Hoje a CE tem dificuldades financeiras para gerar investimento em ampliação e modernização. E assim, empresas são impedidas de abrir devido a não haver energia para atender a sua necessidade. E não poucas vezes precisam abrir em outros estados. É o cúmulo do prejuízo financeiro e empregos. A CE está sobrecarregada. Conseguiu a façanha de contrariar a lógica de empresas e a máxima de mercado. Onde há demanda, há oferta. E quem ganha com a falta de capacidade da CRT de reinvestir? Talvez técnicos, porque eu gasto com eles, com técnicos de informática ao reinstalarem, depois de mais uma queda de luz, os programas em seu computador. A discussão não deveria ser se devemos ou não vender a CRT. Mas vamos fazer isso bem, impedindo que apenas uma empresa compre. Pois se isso ocorrer, acredito que teremos um serviço melhor que o de uma estatal, mas perderemos os benefícios indiscutíveis que a concorrência traz. Gente, eu tenho empresa e eu sei o trabalho que eu tenho para fazer as pessoas chegarem no horário, para as pessoas seguirem protocolo, o treinamento que as pessoas têm que ter, as conversas motivacionais que se tem que se ter. Desde os produtos, se vai tirar do estoque, abaixa do estoque. Tem milhões de coisas que um empresário tem que fazer e faz porque ama. E eu estou gravando aqui o vídeo porque me deu uma brecha, mas faria isso no final de semana, consegui numa sexta, porque o Brasil está em greve por causa da gasolina, que tomara que baixe. Mas são inúmeros de autorizações, são inúmeros os trabalhos que tem que ter para te deixar uma empresa prestando um bom serviço. Desde nós que temos clínica aqui, vai fazer 1 hora. Se tu vê, alguns funcionários fazem 1 hora, outros vão diminuindo o tempo. Se não tiver uma fiscalização, fica muito difícil, e a gente faz muito isso, de se manter um padrão de qualidade bom. Tem que ter pesquisa de qualidade, tem que ter alguém lendo, tem que ter alguém dando feedback. Tem gente boa, mas é normal que se não tiver um olho do dono, o padrão caia. Então se a CLT for vendida para um, eu prefiro. Vende para uma pessoa a CE, for vendida para um, eu prefiro ainda que se venda. Mas a gente tem que se unir para que ela, sendo fragmentada, como a CRT foi. Porque daí a gente vai ter o parâmetro da competição. Se alguém comprar a CRT, pagará mais caro por uma... A CE, desculpa, gente. Se alguém comprar a CE, pagará mais caro por um absurdo chamado de concessão, em nos vender energia. A realidade é que milhões de gaúchos lhe tirado o direito de comprar a energia de outra empresa que não a CE. E em breve essa concessão poderá ser renovada por mais 30 anos. Sem isso, o valor da CE cairá vertiginosamente. Ainda assim, a CE pode perder essa concessão. Mas o que a gente tem que discutir aqui é que a gente precisa de concorrência, gente. Mas esse texto é para privatização. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Mas a gente deveria estar se unindo em fazer bem privatizações. E não discutindo se elas valem ou não. Por último, e espero ter me explicado, vamos falar das 3 classes de políticos dentro do assunto privatização. Já que uma eleição está por vir, e vai vir essa. A gente está em 2018, então virão outras. E eles falam sobre esses assuntos. E essas serão cruciais. Aos raros políticos que as defendem, tomara que eles aumentem, aos que a demonizam, e aos que querem a privatização, mas se calam por medo de perder o seu voto. É só ver uma pesquisa feita pelo IPESA, que informa que 67% dos entrevistados se manifestaram contra a privatização. E não os culpo, dada a quantidade de investimento em propagandas para pensarem desse modo, e também não culpo os políticos que têm medo de se comprometer. Com quase 70% pensando dessa forma, você comprometeria o seu cabo eleitoral estando nesse estado e arriscando o seu futuro na política? Só para lembrar, quando o governo é dono de empresas como Petrobras, Eletrobras, Embraer, Correios, Banrisul e por aí vai, assim que um político ganha uma eleição, ele tem o direito de nomear quem são os seus novos dirigentes, conselheiros e presidentes. É isso mesmo. Assim, quando você ouve falar de que tal empresa serve como cabide de empregos, que a gente usa para roubo e desvio de dinheiro,
cabide de empregos para os políticos, é disso que se está falando. Ele diz tal pessoa vai trabalhar em determinadas empresas, as nossas estatais. Estamos falando de centenas de nomeações que os que se elegeram têm poder agora de nomear. O político defensor de estatal sabe que pode ajudar assim gregos e troianos, empregando, na maioria das vezes, quem o ajudou a levá-lo ao poder. E bem como seus colegas de partido que não conseguiram se eleger. E não quem é mais competente para o cargo, como faria uma empresa privada que precisa pagar suas contas, crescer e ser eficiente, ou quebra. Tem uma empresa agora, uma lei agora que foi aprovada, a lei das estatais, que é de 2016, tá? E ela impede que pessoas que se envolveram nos últimos 36 meses entrem numa estatal. Só que a gente sabe que tem várias leis que impedem desvio de dinheiro. E as pessoas continuam desviando. Jeito de burlar, tem mente criativa para tudo. Agora foi pega um cara, ele perdeu a prefeitura de Novo Hamburgo e estava indo para dirigente da CE, da nossa SEG, que está em pauta, que está lá na vitrine, que a lei foi feita em 2016. Depois de 45, Getúlio Vargas fazendo as estatais. E aí demorou não sei quantos anos para se dar conta, olha, as pessoas estão se usando da estatal para o seu benefício. Aconteceu sempre isso. Mas quem faz as leis são os políticos, eles não mudam isso aí. Mas mesmo que haja leis, é fácil burlar. Eles começam a pensar como burlar as leis. É um absurdo, recém começou a lei e os caras estão tentando. Esse foi pego. De repente teve alguma denúncia, alguma disputa. Quantos não são? Quantos não é tão na cara de ser um cara que se tentou eleger a prefeito? Vamos lá. As estatais do povo eram, na verdade, antes de 2016, mas não sei se vai mudar, uma espécie, de qualquer forma, dá para se colocar os seus amigos. É muito fácil, não liga eles a campanhas políticas e coloca eles depois. Criatividade tem. Então as estatais do povo eram, na verdade, uma espécie de plano B. Um step de segurança para políticos. É isso mesmo. Você acha que um político está ajudando a defender que empresas como a Petrobras sejam também de sua propriedade? Está te defendendo que ele é da sua propriedade? Mas na verdade ele está querendo manter o seu poder de influência dentro de mega empresas. Que ainda tem o privilégio de não competir, por vezes, com mais ninguém para atender. Agora vamos tentar entender por que há tão poucos políticos defendendo abertamente as privatizações. Primeiramente, com 70% contra, ele estaria se arriscando a não se eleger. E se obtiver sucesso, como por exemplo, ser governador do estado ou presidente da república, precisaria de ajuda do povo em um possível plebiscito. Agora perceba, acontecendo as privatizações, em cada uma ele estaria imediatamente diminuindo a sua área de influência e de poder, perdendo um mar de nomeações e de possibilidades de desvio de dinheiro para o partido e para si. Ainda é provável que perdesse boa parte da sua popularidade dentro do partido. Dá para entender, né? Ele também teria que contar, baseado nos dados de hoje, que 30% da população, eu botei 30 e não é, são 22, porque pessoas não têm opinião sobre isso, 22% da população, e espero que essa porcentagem aumente, mas que se for ela, vai em peso votar nos plebiscitos. Caso esses sejam necessários, né, entenderia que o que ele fez é algo que já foi feito em inúmeros países do primeiro mundo, que aqui no Brasil já foi realizada privatizações com sucesso, e é muito possível que boa parte dos 70% contrários venham a mudar de opinião antes da próxima eleição. Ele tem que contar com isso. É muita suposição e muito risco. Mas quem hoje votaria na estatização das telefonias ou de companhias aéreas? Só estranhamos que o fornecimento de eletricidade, dos correios ou da gasolina seja feita por empresas privadas, porque aqui isso ainda não é feito. No entanto, lhe garanto, se a privatização ocorrer, você não vai acreditar que um dia o Estado que fazia tais serviços. A gente estranha, gente, porque aqui é assim. Mas para todo argumento, haverá contra-argumento real ou fictício. O que é certo é que, com tantos interessados, sempre existirá um modo inteligente, como já é feito, de proteger a ideia das estatais. E o simples fato de responderem com o que quer que encontrem e com os dados que o favoreçam, já será suficiente para manter aquelas pessoas predispostas a continuar acreditando nas estatais e a criticar as privatizações. Quero acreditar que passei muitas informações interessantes para se refletir, mas sei que eu, como a maior parte da população que tem a memória dentro dos padrões normais,
no dia seguinte irá reter, isso se chegou até esse momento do vídeo, no dia seguinte irá reter em média 2 de 5 informações recebidas. E que com o passar dos dias, se nós não as revermos na mídia, acabaremos as esquecendo. Então, meu objetivo aqui não poderia ser ajudá-lo a debater com terceiros ou lembrá-lo ao informal das ineficiências do Estado. Com o quadro de funcionários inchados, com o gabinete de empregos, que seja pelos políticos eleitos ou para quem o ajudou nas campanhas, dos prejuízos gerados que são assumidos pelo governo, de uma empresa sem dono que facilita a corrupção nela ou que é quem lhe presta serviço, dos ganhos quando há competição, da eficiência do setor privado que tende à diminuição dos preços e à melhora dos serviços quando comparado ao setor público, que as empresas privadas que sustentam o governo através de impostos, são elas que sustentam, que na maioria das vezes são muito maiores esses impostos em comparação ao lucro que elas obtêm no seu próprio negócio. E por fim, e essa por favor, isso aí tem que ficar, porque até falando do texto, é difícil no final do texto lembrar os passos que ele seguiu. Mas assim, se pega essa informação, que os impostos que uma estatal ou uma empresa privada pagam caem no mesmo lugar, no governo. Não posso imaginar que tais argumentos, com tão poucos interessados em disseminá-los, não venham, na maioria, a ser esquecidos. Assim, meu maior objetivo aqui é que você se permita questionar todo e qualquer argumento pró ou contra as privatizações. E que, ao ver mais uma propaganda de uma estatal, feita pelos seus dirigentes, funcionários e apoiada por tantos políticos, com todos felizes, dizendo que determinada estatal é sua, também a questione. E pense no seu sofá, carro ou trabalho. Essa empresa é de vocês. Ela está longe de ser minha. Gente, o que eu queria para falar para vocês de privatização é isso. Espero que algumas coisas retenham, espero que algumas coisas vocês já tenham. Mas o que eu gostaria também? Não quer dizer que a gente vai ganhar, se vir um plebiscito, se ele for necessário, que a gente vai ganhar as privatizações. Se a gente não for ganhar, a gente tem que, como parceiros, os políticos estão do lado do povo, tem que se unir. Se for para ser estatal, então que as leis de 2016 de estatais sejam cumpridas e que eles também digam que quando eles falam de estatal, eles não só falem emocionalmente, e diga que faturou determinado valor, porque a gente também ganharia impostos com outra empresa, mas que digam como ela pode ser mais eficiente, como ela pode prestar um serviço melhor para nós. E se for da privatização, que a gente faça vendas fragmentadas, que a gente não monte monopólio, que uma empresa só compre uma estatal e que a gente vira refém dela. Ainda assim, eu como empresário prefiro que seja uma empresa privada, porque eu sei que ela é mais eficiente. Eu sei, vendo as necessidades que eu preciso colocar, o amor que eu tenho na minha empresa, o quanto eu preciso estar aqui para que ela dê certo. Então eu prefiro, de qualquer forma, que a gente tenha esse tipo de serviço. Mas o que eu desejo a quem chegou, que teve esses 40 minutos, sei lá quanto tempo foi, que conseguiu chegar ao final desse gigante texto, dessa explanação, que pense assim: privatização ou estatal, nós estamos juntos nessa barca. Se for para privatização, que a gente faça bem feito. Se for estatal, que a gente nos ajude a ter estatais melhores. Tá bom, gente? Muito obrigado por estar até aqui comigo.